Jackson, meu querido, como é que tá a agenda? Fala antes da gente já entrar aqui rasgando, como é que tá aí a correria, como está sendo a vida com 1.100.000 seguidores? Meu Deus, que doideira. Na verdade, alguém me perguntou esses dias assim, mano, onde é que foi a virada de chave na sua vida? E eu respondo o seguinte, eu não sei quando foi a virada de chave. Aí eles perguntam assim, mas como é que você cresceu? E eu falo, eu também não sei. Ah, mas como assim você não sabe explicar como você cresceu? E eu falei, não. Por quê? Porque qualquer crescimento que você explica, então não foi Deus que te fez crescer. Porque quando Deus te faz crescer, você não consegue explicar. Porque a geografia de Deus é diferente da sua. E às vezes o lugar onde você quer crescer, Deus te diminui. E os lugares onde você diminui, Deus te faz crescer. Deus te faz crescer. Então assim, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá em Deus. A partida da semente ser liberada é de um. A partir de regar a semente é do outro. Mas o papel de fazer crescer não é meu. É dele. E é engraçado, a semente tem que descer, a água tem que descer para a árvore subir. Então tem gente querendo subir, mas ainda não aprendeu a descer. Porque é descendo que sobe. Toda subida, ela sempre vai ser oriunda de uma descida. É, ué. Por isso que Jesus encontrou com Zaqueu, que a gente acha que Zaqueu é uma pessoa, mas Zaqueu é um fruto. Jesus passou lá só para colher ele, que estava na árvore. Zaqueu está na árvore, Jesus passou para colher ele. É um fruto de salvação. Só que um Zaqueu não subiu para ver Jesus? Eu já peguei isso aqui e caramba, eu nunca tinha pensado. Ele Zaqueu é um fruto. É uma árvore, é um fruto. E é lindo que Jesus não mandou ele cair. Jesus mandou ele descer. Porque se o fruto cai, ele racha. Toda queda te machuca. Toda queda te divide. Toda queda te racha no meio. Há uma ruptura. Então frutos podres caem, como Judas. Mas frutos maduros não são colhidos. Jesus falou para Judas, então desce. Por que Jesus mandou Judas descer? Porque é melhor descer do que cair. Dependendo da queda, você não levanta, mas quando você desce, aí ele estende a mão e te coloca de pé. O Zaqueu foi um dos poucos homens, ou se não o único homem que conseguiu enxergar um rei de cima para baixo. Ninguém enxerga um rei de cima para baixo. Uau! Rei não. Todo mundo, quando chega diante do rei, se curva. O Zaqueu teve a oportunidade de enxergar o rei de cima para baixo. Só que o privilégio maior foi de Jesus enxergar Zaqueu de dentro para fora. Aí Jesus falou, Zaqueu, bora lá para sua casa. Por quê? Para ver Jesus, ele teve que subir. Sim. Mas para receber de Jesus, teve que descer. Talvez as pessoas aprenderam só a subir, só não aprenderam a... Então a escola que te ensina a subir, mas que não te ensina a descer, é uma escola de plataforma de vaidade. Você, pegando esse ponto de vista que você falou, então você acredita que é melhor você aprender descendo do que aprender caindo? Sim. Por quê? A dor da queda é muito traumatizada do que a dor da descida. Porque quando você desce com um propósito. Yes. Mas quando você cai por uma proposta. A proposta te faz cair, mas o propósito te faz descer. Ó, todo mundo que subiu, Deus fez descer. E Sim. todo mundo que desceu, Deus arrumou um jeito de fazer subir. Entende? Só que as pessoas nunca vão aprender a subir sem antes serem ensinadas a descer. E descer é uma escola. Porque Jesus não estava no céu. Sim. Ele era filho. Ele foi enviado para a terra. Ele não caiu. Ele desceu. Ele desceu. Agora Satanás não desceu. Satanás caiu. Então a igreja não segue o que caiu. Yes. A igreja segue o que desceu. É sobre você descer. Descer é muito diferente de você cair, né? Cara, olha só. Quando você chega numa árvore que os frutos já estão no chão, sim, eles não foram colhidos. Eles caíram. E você nunca vai encontrar um fruto daquele inteiro. Quando fruto que cai, você não... Exatamente. Ou ele não está inteiro, ou ele está rachado, falta uma parte. Porque ele simplesmente caiu. E a Bíblia diz que aquele que está de pé... Cuides para que não caia. Então, Deus sempre avisa antes. Yes. Porque a vigilância é o escudo da queda. A vigilância é o escudo da queda. Você pode ser bom de oração, mas se você for mal de vigilância, você corre um sério risco. Yes. E todos nós estamos sujeitos à queda. Só que a questão não é saber quantas vezes você caiu. A questão é saber se você está disponível para se erguer. Uou. Talvez eu estou falando para alguém aqui agora, que já caiu várias vezes, falar, meu negócio é ficar no chão. Se você aprendeu, se você encontrou o tapete que te escorregou, você precisa encontrar a escada que te eleva.
Porque a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Quer uma prova? O Pedro, quando andou sobre as águas, lembra? Lembro. A Bíblia diz que ele teve medo. Você sabe que as pessoas têm medo de falar, medo de posicionar, medo de vestir, medo de aparecer. Só que elas não sabem que o medo é uma prisão invisível. É uma prisão silenciosa. Porque o medo não prende o seu corpo, ele prende a sua mente. E uma vez que você tem medo, as pessoas não sabem, mas o medo é a poluição da fé. O medo é a poluição da fé. Porque o medo faz você andar para trás e a fé faz você andar para frente. Yes. Quem tem muito medo tem pouca fé. Agora, quem tem fé não pode ter medo. Porque o medo e a fé não podem caminhar juntos. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Medo, dome. Ou você domina o medo. Ou ele te domina. Ou ele te domina. Ou você governa ele ou ele vai te governar. O Pedro andando sobre as águas, e o texto diz assim, ó, e sentindo os ventos fortes teve medo. O texto diz que ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Isso é muito forte. Pode falar? Por que ele começou a afundar? Por quê? Porque quando a ausência de fé é o espaço para o medo. Eu só posso andar pela fé quando eu deixei de dar passos por causa do medo. E aí quando ele começa a afundar, nenhum dos discípulos ajudou ele. Ninguém estendeu a mão, ninguém jogou corda. Sabe por quê? Por quê? Porque ele gritou, Senhor, salva-me. Se ele pedisse ajuda, João ia ajudar. Se ele pedisse socorro, o Tomé ia fazer alguma coisa. Mas ele falou, salva-me aos discípulos. Salvação não é com a gente, não é. Só com ele. Só que aqui tem um detalhe. É que a gente fala que o Pedro afundou, só que a gente esquece de falar quantos passos ele deu até a queda. Beleza, ele afundou. Ele começou a ir para o fundo. Mas e quantos passos ele deu até começar a afundar? Ah, beleza, ele teve um deslize, mas e quantas almas ele ganhou? Ele teve um deslize, beleza, mas e quantas pregações ele teve? Então quer dizer que tudo que ele fez de bom foi apagado? Acertou bastante, no primeiro erro ele já não serve mais. Aí Jesus foi lá e estendeu. E no mesmo lugar que o Pedro afundou, foi no mesmo lugar que Jesus o levantou. Só que tem um detalhe, quando ele afundou na ida. Na volta, não. Porque na ida, quando ele foi sozinho. Mas quando ele retornou, ele voltou de mão dada com Jesus. Quando você falou sobre falar sobre os erros e acertos, eu fiquei pensando justamente nessa reflexão de que muita gente te aplaude quando você acerta, mas as mesmas pessoas que vão te aplaudir no seu acerto é que vão te condenar no seu erro. Mano, as pessoas estão prontas para desfrutar da sua espiritualidade, mas elas não estão preparadas para conviver com a sua humanidade. Com a sua humanidade. Eles querem desfrutar da sua espiritualidade, mas não querem conviver com a sua humanidade. O dia que você está estressado, o dia que você está nervoso, porque você não é anjo, você está na esfera humana. Sim. E aí que tá. Elas querem desfrutar do pastor, mas não querem desfrutar do homem, Jackson. Entende? Então todos nós estamos sujeitos. E detalhe, nada te ensina mais do que os erros. Nada. Porque quando você é campeão, você não quer mudar o time, mas quando você perde, você altera a tática. E às vezes Deus faz você perder hoje para fazer você ganhar amanhã. Entende? Às vezes você vai ter que mexer em alguma coisa, vai ter que tirar isso aqui, modificar isso aqui, porque toda mudança é necessária. Toda mudança é necessária. Quem não aceita a verdade é porque não quer mudança. Nada te faz mudar mais do que a verdade. E às vezes a gente quer mudar a vida dos outros, não consegue mudar nem a nossa própria vida. A gente é bom para falar verdades para os outros, mas é ruim para ouvir verdades dos outros. Então quem é bom de verdade para falar precisa ser bom de ouvido para ouvir. Porque a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é de verdade nunca vai ser de mentira. Por quê? Tem muita gente falando verdades públicas e vivendo mentiras ocultas. Essa frase é matadora. Quem é de verdade nunca vai ser de mentira. Pegando por esse ponto, por essa frase, quais são as características de quem é de verdade e de quem é de mentira? Como que a gente consegue separar o verdadeiro do falso? Você sabe que quando o cara vicia da mentira, toda a palavra dele mentirosa, ele tá tão habituado em mentir que a palavra... ele acredita que é verdade. Que é verdade. Só que a palavra verdade tem 2 detalhes. Ela tem de ver e tem de idade. Idade ali fala de identidade. Então todo homem de propósito ele tem um crachá chamado identidade. Sim. Porque a mente e tira. A mentira tira a verdade da mente. Mas a verdade da mente arranca a mentira do coração. Dá pra ir mais fundo ainda. A verdade é tão poderosa que a mentira é uma escuridão. A mentira é uma semente, sabia? A mentira é uma semente? É, ué.
Porque a mentira não começa aqui, não. Ela começa aqui. A Bíblia diz o quê? Que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas se tem um pai, tem que ter uma mãe. Exato, faz sentido. E toda mãe tem um útero. Sim. O útero não é o que gera? Sim. Então, para gerar, precisa de uma semente. Então, o diabo planta a semente da mentira aqui. Ela é gerada no cérebro. Sim. Mentira. E ela é liberada aqui. Então, todas as vezes que você mente, você só está emprestando o seu cérebro para o diabo gerar a semente da mentira. Uau! Por quê? Por que o diabo é o pai da mentira? Porque quando ele foi expulso do céu, ele desceu com ira. Desceu com ira. E aí, quando ele entrou no jardim, ele acessou a mente. Ira e mente. Sim. Mentira. Ele entrou com a ira na... Cara, yes. Entendeu? Então ele veio e colocou essa semente para gerar na mente do homem, e aí o homem começa a falar mentiras. Por quê? A mente foi gerada, foi o útero que gerou a semente. Agora a verdade não. A verdade é um princípio estabelecido. Por quê? Uma vez que você anda na verdade, você não precisa se justificar. O tempo sempre traz a resposta de quem anda na verdade. A verdade é libertadora, irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que não foi liberto? Porque faltou conhecimento, faltou verdade. Entende? Então eu prefiro estar com uma pessoa da verdade do que estar com milhões de pessoas da mentira. Que nem todo mundo que está perto está dentro. Vai ter pessoas que vai te beijar, mas não é de verdade. Vai ter pessoas que vai te abraçar, mas não é de verdade. Vai ter pessoas que vai estar do seu lado, mas não é de verdade. É de mentira. E quem é de mentira não permanece. Isso aqui foi matador. O tempo vai revelar quem é de mentira. Quem é de mentira. Ou seja, a pessoa que ela é verdadeira, a pessoa que ela fala a verdade, ela não precisa ficar rebatendo, porque deixa que o tempo mostra. Mano, uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, o tempo será a sua resposta. O tempo é a resposta, yes. Enquanto você ficar tentando se justificar, primeiro, Deus justifica você. Sim. E segundo, quando você estabelece a verdade, por isso que todo advogado precisa fazer um juramento. Por quê? Se você estabelece a mentira pode te proporcionar algumas vitórias, mas são vitórias que no final são derrotas. Agora, a verdade não, é uma vitória estabelecida na vida. Caminho, verdade é a vida. Então, todas as vezes que alguém apresentar uma mentira, apresenta a verdade. Porque a verdade sempre prevalece. Uau! Toda vez que alguém apresentar a mentira, apresente uma verdade. Porque a verdade, ela prevalece. Porque você só vai derrubar o errado com o certo. A mentira só cai quando a verdade se estabelece. Enquanto não houver verdade, quem ocupa o espaço é a mentira. Mas quando a verdade chega a ver a verdade, ela estabelece. Quando ela está estabelecida, a mentira não tem espaço. Tudo aquilo que foi oculto pela mentira, a verdade revela, né? Por exemplo, isso lembra de Moisés, né? Quando mata Ah, isso é demais. A Bíblia diz que Moisés cresceu e a Bíblia diz assim, ó, e sendo Moisés já grande, a mãe dele foi entregar ele para a filha de Faraó. Aí a filha de Faraó fala assim, a partir de hoje o nome dele será Moisés. Ele cresceu sem nome. Cresceu sem nome. Aí o texto diz que quando ele cresceu, ele estava no deserto e viu dois homens brigando, um egípcio e um hebreu. O texto diz que ele olhou para um lado e olhou para o outro e não vendo ninguém, sabe o que ele fez? Foi lá e feriu o egípcio e matou ele. E o que ele fez? Enterrou o egípcio debaixo da areia. Enterrou na areia, sepultura de areia, e foi embora. Quando ele chega na cidade, ele descobre que Faraó está querendo matar ele. Por que Faraó está querendo matar ele? Mas peraí, o texto não diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém? Como é que Faraó descobriu que foi Moisés que matou aquele cara? Sim. Ué, ele falou que não tinha ninguém, ué. Então só tinha duas pessoas lá, ué. O cara que ele protegeu. Ah, não, para. Cara, porque a maior tragédia é as pessoas que você protege hoje, elas te expõem amanhã. Deus. As pessoas que você acolhe hoje são as pessoas que te ferem amanhã. Olha, é trágico quando os amigos de hoje se tornam os inimigos de amanhã. Meu Deus. Mas é uma bênção quando os inimigos de ontem se tornam os amigos de hoje. Vai ter gente que você está protegendo hoje, que vão ser as primeiras pessoas que na primeira oportunidade vão te ferir amanhã. Meu Deus. Entende? Ou outra pessoa viu, ou aquele cara entregou Moisés. Como Moisés não viu ninguém, o cara que estava perto contou para um amigo, que tem outro amigo, que tem outro amigo, com as pessoas que não. Você precisa saber com quem você abre o coração, cara. Você só pode chamar de amigo quem tem um currículo do sofrimento.
Quem nunca sofreu com você nunca pode ser chamado de amigo. Quem nunca derramou uma lágrima com você nunca pode ser chamado de amigo. Porque só um amigo tem o poder de amar e perdoar ao mesmo tempo. Yes. Uau. Quem não... Aí, Mike. Já valeu a entrevista. Quem não sofreu com você, quem não tem... Até porque o sucesso, ele atrai muitos interesseiros disfarçados de amigos, né? É fácil estar do seu lado quando você... Boa. Quando você tá na lona, você já percebeu que ninguém quer te ajudar? Ninguém quer estar perto. Mas quando você tá exaltado, que você é uma árvore frutífera, aparece um monte de pessoas para estar do seu lado. Por quê? Porque as pessoas têm mania de receber duas coisas: status e conforto. Sim. Eles querem estar do seu lado porque está debaixo da sua sombra. Eu tô pegando. Porque no inverno as folhas caem, né? Sim. Quem tá aqui debaixo de uma árvore sem folha? Ninguém. Ninguém. Por isso que a Bíblia diz que Jonas está debaixo de uma árvore porque ela fazia sombra. Deus foi lá e mandou o verme, picou a árvore foi e fechou. Sim. Quando fechou, o sol bateu na cabeça dele. E fez uma ferida na cabeça dele. Na verdade, Deus não queria alcançar a cabeça. Na verdade, Deus queria tocar na mentalidade dele. Porque quando você deixa de ser frutífero, você acaba querendo escorar debaixo da sombra dos outros que está frutificando. E vou mais fundo. O Jonas estava debaixo de uma árvore chamada aboboreira. Sim. Mas sabe qual é o problema? Que Deus plantou a aboboreira ontem, ela cresceu hoje e morreu hoje. Durou um dia só. Então a gente tem que tomar cuidado com os ministérios da aboboreira, que nasceu ontem e morreu hoje. Tem gente que aparece do nada, mano. Nasce ontem e morre. Uau. Você precisa ter currículo, mano. E então, quando você para de frutificar, você acaba querendo encostar do lado de alguém que está frutificando. Foi o que a gente falou no podcast passado do networking. Você pode ver, por que as pessoas, quando estão famosas, estouradas, elas não querem vir para o evangelho? Mas quando elas estão descendo a ladeira, que já perdeu o Ibope, aí elas começam a querer migrar para o evangelho. Porque eu quero entrar numa outra bolha. Só que Deus conhece a intenção e não dá certo. A maioria que vem para quem está estourar no gospel não dá certo. Não dá certo. Por quê? Deus sabe separar o que é proposta do que é propósito. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, irmão. Deus conhece a sua intenção. A questão não é o que se faz, é como se faz. Qual é a intenção disso? Jonas está lá debaixo da árvore. Ela secou. Fechou o guarda-chuva dele. E às vezes, para Deus despertar você e arrancar você da cabana da mediocridade, ele vai ter que permitir que algumas coisas firem o seu pensamento. O sol queimou a cabeça dele e falou: não, preciso sair daqui, cara. Vem pra fora. Sair pra fora. Eu não posso colocar todo o meu potencial dentro de uma barraca. Porque tem gente querendo encerrar a carreira por causa de uma frustração. Meu Deus. Você sabe que todos nós... Oh my God. Todos nós vamos ser frustrados. E o fato de você ser frustrado hoje, você não pode definir a sua vida hoje. Pois é melhor viver uma fase dentro de uma história do que viver uma história inteira dentro da mesma fase. Às vezes deu errado hoje, mas não significa que vai dar errado amanhã. Por quê? Porque quem ora confia, quem confia descansa. Olha uma coisa engraçada. Eu sei que você vai falar um negócio aqui, mas olha uma Vocês estão pegando, ó. Tá aí a caneta? Tá a caneta? O papel? Você tá anotando? Cara, é muita informação. Quando o Jonas foi jogado no mar, posso falar isso? Vai. Jonas foi jogado ao mar. No mar. Primeiro, eu nem sei se ele sabia nadar. Ninguém fez teste de vida pra ele. Eu não sei se Jonas tinha seguro de vida. Mas de uma coisa eu sei. Tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Quando Jonas estava dentro do barco, para Deus ele estava fora. Quando jogaram Jonas para fora, e Deus, agora você está dentro. A expulsão de certos ambientes pode ser Deus refazendo a rota. Mas ele terminou o noivado, pode ser Deus refazendo a rota. Mas aquela empresa fechou a porta para mim, pode ser Deus refazendo a rota. Por quê? Os trilhos de Deus é diferente dos nossos. Aí quando jogou Jonas para fora, a Bíblia diz que um grande peixe veio e engoliu ele. Sim. Não mordeu ele, engoliu ele. Engolir é diferente. Você tá aí? Todo grande peixe morde. Yes. A foca, o tubarão vem, pega a foca, dá uma mordida e depois engole. O Jonas não foi mordido, ele foi engolido. Então isso é um mistério. Por quê? Ele entrou inteiro. E quando saiu, saiu inteiro. As pessoas, elas vão para algumas festas, né? E aí é bom entender isso, porque quando você vai para uma proposta, você vai inteiro e volta quebrado. Mas quando você vai para o propósito, você vai quebrado e volta inteiro. Yes.
Entende? O cara vai pro carnaval inteiro e volta pra casa quebrado. Aí o cara vai pra igreja quebrado. E volta pra casa inteira. Aí quando o peixe engoliu ele, lá dentro do ventre do peixe, ele faz uma oração. Repara aí. Ele tá dentro do peixe orando? Sim. Só que ele não tá dentro do estômago do peixe. Ele não tá dentro da barriga. Ele tá dentro do ventre. E qual a diferença do estômago pro ventre? É que estômago fala daquilo que você come e ventre fala daquilo que você gera. Yes. Então Deus estava dizendo para Jonas, para essa nova missão eu estou gerando um novo profeta. O que você está vivendo hoje não tem a ver com o seu sofrimento, mas tem a ver com aquilo que Deus está gerando. Deus pode estar usando a dor para fazer um ventre para gerar você lá dentro. Gerando um novo marido, um novo empreendedor, um novo esposo, um novo pastor, um novo líder. Porque grandes líderes são gerados no ventre da dor. Grandes líderes são gerados no ventre da dor. É impossível ser grande sem falar de dores. Não tem como vencer batalhas sem carregar cicatrizes. Diploma fala do que você conquistou. Cicatriz fala do que você suportou. A dor é um agente de Deus. Porque nada te empurra mais para Deus do que a dor. Quando você tá sentindo dor, a primeira pessoa que você lembra é de Deus. Né? Deus usa a dor para te atrair para Ele, né? Você sabia de uma coisa? Que nós não gostamos de problema? E quanto menos problema você gosta, mais problemas aparecem. É. Você não quer problema e eles estão lá. Só que existe uma diferença entre ter problema e existe uma diferença entre ser problema. Tem gente que tem muitos problemas, mas tem gente que é o problema. Entende? Então quem tem problema tem capacidade de resolver. Mas quem é o problema precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Porque toda pessoa que tem problema pode ser solução para alguém. Agora toda pessoa que é problema jamais será solução. Ele sempre vai ser problema. Ele vai ser problema para você, vai ser problema para mim. E às vezes a gente está trazendo para perto pessoas que não têm problema. Pessoas que problema. É problema. Porque quem tem problema é simples, o problema você resolve, né? Já que a pessoa veio com problema, você consegue resolver. Agora, quando a pessoa é o problema, eu acho que uma das piores coisas é você ter uma pessoa problemática em certas áreas da sua vida. Sim, os homens são comparados como o sol. Uhum. E já percebeu que quando o dia tá nublado, você não consegue enxergar o sol? Mas ele tá lá. O dia tá nublado, tá cinzento, mas o sol tá lá. Sim. Você não tá vendo ele, mas ele tá lá. Então, não permita que nenhuma nuvem arranque seu brilho, mano. Porque o fato do dia estar nublado não significa que o sol não apareceu. Às vezes, o sol pode não estar aparecendo para você, mas ele está lá. Ele está lá. Então, cara, todo problema que vier à sua mão, você não precisa apenas enxergar a geografia, mas você precisa entender, eu preciso resolver esse problema, porque se chegou na minha mão, porque Deus sabe que você é capaz de resolver. Entende? Então é melhor ter problema. Ô Jacques, a gente nunca falou sobre esse assunto, né, nas entrevistas que a gente teve. É assim, e é um assunto que hoje ele, de certo modo, gera pessoas problemáticas e se torna um problema discutido na sociedade. Eu vi uma matéria essa semana que falava justamente sobre o crescimento das feministas, né? Uhum. Que são aquelas mulheres que, de um certo modo, de um jeito bruto, elas tentam conquistar o seu espaço com a sua ideologia e etc. Eu sei que é um assunto polêmico, a gente nunca falou sobre esse assunto em entrevista, mas qual é a sua visão? Isso é preocupante para as mulheres, o aumento das feministas? Isso é algo que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado? Então, mano, o feminismo, ele rouba a identidade feminina. Por quê? Quando a mulher se decide ser feminista, ela está levantando uma bandeira. Sim. Mas uma mulher feminina, ela está levantando apenas estabelecendo um propósito. Por quê? O feminismo é uma ideologia. Eu posso ser hoje e posso não ser amanhã. Agora, feminina, não. Você já nasceu com aquilo. Então, feminismo é apenas um movimento. Agora, ser feminina é a sua identidade. Por quê? Tem lugares que você só acessa, não é por causa do seu crachá, nem por causa da sua vestimenta, mas é por causa da sua
Identidade. A identidade é a aprovação do seu caráter. Então, as pessoas estão levantando bandeiras querendo defender um lado. E quando você acaba defendendo um lado, você acaba ferindo o outro. Entende? Então, nós que somos cristãos, entendemos que Deus não te chamou para ser feminista. Deus só te chamou para ser feminina. Porque eu preciso entender qual é a minha posição em Cristo, não em mim. Porque uma vez que eu estou em Cristo, eu tenho a identidade dele. Eu não quero ser o que eu quero ser. Eu preciso ser o que Cristo me chamou para ser. Nós não estamos aqui para levantar bandeira, nós estamos aqui para estabelecer um propósito. A feminista levanta a bandeira, mas as femininas vão levantar a bandeira do propósito. Estabelece o propósito. Vocês estão aí? Ou seja, feminista é quando você se acha. Feminista é quando você se acha e feminina é quando você se encontra. Tem muita gente perdida, porque está se achando. Quem se acha já se perdeu e quem se encontra por Deus foi achado. Deus não te chamou para você se achar, Ele te chamou para você se encontrar. Tem a ver com a sua identidade. Tudo volta para isso, para a identidade, saber quem você é. Mano, as pessoas estão vivendo a vida inteira sem saber quem elas são. Isso é trágico, porque no final da vida elas não construíram nada. E detalhe, você já percebeu que o plágio sempre exalta o original? Sim. Entende? Por quê? Cara, quando Deus formou a mulher no Éden, Deus formou a mulher com a identidade. Elas precisam saber porque duas cabeças não podem governar o mesmo corpo. Meu Deus, duas cabeças não podem governar o mesmo corpo. É porque um vai querer ir pra lá, outro vai vir pra querer ir pra cá. Vai ter choque interno. Yes. Dá atrito, né? Dá atrito. Andará dois juntos? Não tem como, é. Entende? Por quê? Um lar precisa ser até uma cabeça. A Bíblia diz assim, ó, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da mulher. O governo está sobre a cabeça. Mas o fazer, a habilidade de construir, está no corpo. Por isso que a Bíblia não manda os homens edificar o lar, manda a mulher. Porque a mulher tem o poder de edificar, porque está nas mãos. Construir é com a mulher. Mas e governar? É com o homem. Porque quem gera é a mulher, mas quem governa é o homem. Quando você muda o seu papel, você perde a sua autoridade. Você deixa de ser quem Deus te chamou para ser e passa a ser quem não deveria ser. As pessoas estão andando com o relógio, mas elas estão fora do tempo. Elas carregam o relógio, mas estão fora do tempo. Por quê? A questão não é você estar com o relógio novo, mas a questão é você estar enquadrado dentro de um tempo. Porque quando você perde o tempo, você perde tudo. Por isso que as pessoas que são relevantes na sociedade sempre têm um relógio. Sim. Porque para elas o tempo vale mais que dinheiro. Você já percebeu que os ponteiros do relógio é diferente, mano? Eu sempre vou falar isso. O ponteiro maior marca o tempo menor e o ponteiro menor marca o tempo maior. Sim. Mas todos eles estão marcando o tempo. Porque a questão não é o seu tamanho, mas a questão é o tempo que você está marcando, cara. É o propósito. É isso aí, você precisa marcar seu tempo. Engraçado que, você já percebeu que você nunca vai ver um ponteiro girando ao contrário? Não, jamais. Eles sempre estão girando para o mesmo lado, porque eles estão alinhados. Porque eles querem marcar a mesma hora. Engraçado que eles todos se encontram no 12, porque existe um ponto de encontro. Justamente o 12. No 12, que fala de governo. E é engraçado, o dia que você vê um ponteiro girando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. Porque toda manipulação te tira do tempo. A manipulação te atrasa. E Deus não te chamou para ser manipulado, Ele te chamou para ser discipulado. Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo. E o discipulado é para fazer você sermos parecido com Cristo. Hoje muitas igrejas, ao invés de formar discípulos, estão criando clientes. Ao invés de eles formar discípulos, estão formando clientes. E qual é o problema do discípulo cliente? É porque o cliente só vai lá para receber. O discípulo vai lá para entregar. Sabe, as igrejas que mais crescem são as igrejas que têm voluntariado. E não funcionário. Porque o funcionário trabalha por aquilo que ele vai receber. O voluntário trabalha por aquilo que ele já recebeu. Meu Deus. Tem várias igrejas que podem falar sobre a questão de voluntariado. O funcionário, você já viu o voluntário fazer greve? Nunca. Quem faz greve é funcionário. Quem dá atestado é funcionário. Yes. O voluntário não é. Ele tá sangrando, mas ele vai. Ele serve. Você tá aí? E quem não serve, não serve. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Quem não serve, não serve. Só serve quem serve. Servir é o seu chamado. Toda vez que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. Servir tem a ver com o seu propósito. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Não tem como servir parado. Só que as pessoas aprenderam a mandar, mas não aprenderam a servir. E Jesus não veio para dar ordem, mas veio para servir.
Serviu com o sangue, serviu com o conhecimento, serviu com os milagres, serviu com a presença. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve para... Quem não presta para servir, não presta nem para viver. Servir é um chamado, irmão. Quem não serve... Quem não presta para servir, não serve nem para viver. Tudo começa com servir. Ser servo a todo momento, servir, e servir não só na igreja, né? Porque também a gente tem, às vezes, essa questão, muita gente fala, poxa, mas eu sirvo, mas é a pessoa que serve na igreja, mas não serve no trabalho, em casa. Isso aí. E quem escolhe a quem servir não é servo, é um bajulador. Nossa. Quem escolhe para quem servir não é servo, é um bajulador. É um bajulador. E tem gente que aprendeu a servir o líder, mas não aprendeu a servir o corpo. Tem gente que serve o líder, mas não serve o corpo. Entende? Porque quando você escolhe a servir, você não é servo. Porque o segredo não é ter o nome de Elias, mas é ter o coração de Elias. Não adianta ter nome de servo e ter o coração de escravo. Você sabia que tem mais gente presa na rua do que na cadeia? Porque a maior prisão não é do corpo, a maior prisão é da mente. A maior prisão é da mente. O cara fala assim, eu não sou escravo, mas não consegue ficar sem fumar nem um dia. É escravo, sim. Não, eu não sou escravo, mas não consegue ficar sem beber nem um dia. É escravo. Eu não sou escravo, mas não consegue largar a pornografia nem um dia. Então é escravo, sim. Quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. Porque você não consegue soltar daquilo. E Deus não quer libertar você daquilo, Ele quer libertar você de você mesmo. Porque Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer livre. Os maiores escravos não são aqueles que estão presos. Sim. Os maiores escravos são aqueles que estão livres, mas com a mente escravizada. Deixa eu tentar ir mais fundo. Os hebreus não saíram do Egito? Sim. Mas o Egito não saiu deles. Yes. Quando eles chegaram no deserto, Deus mandou o maná. Foi ou não foi? Sim. Eles estavam comendo do maná. E engraçado que eles comendo do maná, direto eles reclamavam que estavam sentindo saudade do pepino. Você não tá aqui. Comendo maná e reclamando. Você tá aí, mano, comendo do maná que vem do céu. Isso é forte, hein? Eles estavam sentindo saudade do pepino, da cebola, do trigo do Egito. Então lá vai. O maná perde o sabor quando a cultura egípcia ainda é saboreada na mente de quem esteve lá. Meu Deus. Enquanto a cultura egípcia estiver permeando nos seus pensamentos, o sabor do maná não terá efeito nos seus lábios. É o cara que está agora na igreja, mas ainda está com saudade do mundo. Está casado, mas ainda está com saudade da velha vida. Porque ele saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu dele. Ele está do lado de fora, mas o Egito está do lado de dentro. Ele é um escravo livre. My God. E o pior de tudo é que eles nunca percebem, né, que são escravos. Não. Escravidão é a cegueira, né? Posso falar? Posso falar? Por que a escravidão é a cegueira? Porque todo escravo fala igual, pensa igual, veste igual. Quem anda igual é o escravo. Quando você chega na cadeia, estão todos iguais? Sim. Você já viu alguém na cadeia com uma roupa diferente da outra? Porque escravo pensa igual, fala igual, vive igual. E Deus não nos chamou para a escravidão do pecado. Entende? Ele nos arrancou porque hoje nós somos filhos. Nós já falamos sobre a paternidade aqui. E uma coisa linda é que só os pais podem dar destino para os filhos. Os pais são arcos e os filhos são flechas. Quando você atira uma flecha, quem sai do lugar é o arco ou é a flecha? É a flecha. Porque aonde os pais não vão, eles liberam os filhos para irem. Nossa, meu Deus. Essa não forte. Tenha medo de ter filho, porque todo homem próspero tem filhos. Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. Quando Jesus veio à terra, ele não chamava Deus de Deus. Só chamava ele de pai. Por quê? Porque a religião te apresenta um Deus, mas o filho te revela um pai. Uau. Vamos mais fundo. Por quê? Porque toda vez que você tem Deus como Deus, você sacrifica. Mas toda vez que você tem Ele como pai, você obedece. E obedecer é melhor do que sacrificar. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque toda desobediência precisa ter um sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Aí
No Novo Testamento, eu não te chamei para o sacrifício, eu te chamei para obediência. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício. Então, após a cruz, ele não te chamou mais para sacrificar, só te chamou para My God! E sabe qual é a conclusão de obediência? Que obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Eu não queria estar aqui, mas estou por obediência. Eu não queria cumprir isso aqui, mas eu vou cumprir porque por obediência. E obedecer só significa que você é filho. Quando você obedece, você saiu da posição de escravo e entrou no lugar de filho. Isso é um bug na cabeça de alguém agora. Por quê? Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Por quê? Porque um filho rebelde, quando tem autoridade, ao invés dele construir, ele só destrói. A destruição tem a ver com a rebeldia. E rebeldia é pecado de feitiçaria. No. Ele te chamou para ser filho, e filho obedece. Por isso que Jesus foi para a cruz em silêncio, porque ele estava debaixo da cadeia de obediência. E mais lindo está aqui, é que depois que ele ressuscitou, ele falou assim, ó, é-me dado todo o poder. Nos céus. E na terra. Por que ele recebeu o poder? Porque ele entregou obediência. Entrega. Eu tô pegando, cara. Quando você se entrega diante da obediência, Deus te devolve com autoridade. Por que os demônios obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que as enfermidades obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que as legiões obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que os demônios não nos obedecem hoje? Porque nós não obedecemos ao Pai. Os demônios, as enfermidades não nos obedecem porque nós não obedecemos. Olha, Jesus nunca orou para curar ninguém. Jesus nunca orou para curar ninguém? Nunca orou para curar ninguém. Uau. E eu não tô falando que não orar, que a oração para cura é errado. Pelo contrário. Não. Temos que orar pelos enfermos. Sim, sim. A Bíblia diz, unge com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Sim, sim. Sabe por que Jesus nunca orou na hora? Porque ele orava antes. E quando ele chegava, ele não orava porque agora a enfermidade não tem a ver com oração, tem a ver com comando. Por isso que ele falava, sai. Cego enxerga, mudo fala, porque ele orava antes. Posso falar de oração? Vai. É o que a gente menos fala hoje. A oração é um depósito. A oração é um depósito. Porque você só pode sacar se você depositar. Se não houver depósito hoje, não tem saque amanhã. Por isso que na cova que Daniel foi jogado, ele não orou lá dentro. Ele orava antes. Você tá aí, mano? Daniel orava... Ah, você não quer falar comigo? My God, ele orava antes. É uma vida de oração. Você tá aí, mano? Quando o Daniel foi jogado na cova, ele não ficou com medo dos leões, não. Foi os leões que ficou com medo dele. Tem até uma história, né? Que os leões estavam acostumados. Que os leões encontravam... Tem uma história assim. Os leões estavam lendo a Bíblia dos leões. Já ouviu falar da Bíblia dos leões? A Bíblia dos leões. Os leões estavam lendo. E aí eles estavam vendo a história dos homens. E aí um leão velho, lá no fundo da jaula, foi dar uma tossida. Que eles falam, o leão é o animal mais forte. Todo mundo que vê o leão corre. Todo mundo que encontra com o leão foge. Aí o leão mais antigo virou e falou, vocês nunca ouviram falar da Bíblia dos leões? Aí os leões na frente. Não. Conta-se uma história que um jovem judeu encontrou com um dos nossos, que era leão. Sabe o que ele fez? Foi lá e matou o leão, rasgou o leão como se rasga um cabrito. Os leões. Sério? E não acabou, não. Essa mesma Bíblia conta a história de um menino que pastoreava as ovelhas do pai e um dos nossos leões foi até ele. Sabe o que ele fez? Pegou o leão e matou o leão. O urso veio, ele foi lá e matou o urso. Os leões já ficaram preocupados. Aí o leão velho virou e falou assim, ó, e se prepara que eles vão jogar mais um judeu aqui na cova. Os leões começaram a orar, Deus foi, mandou um anjo e livrou os leões de Daniel. Inverteu. Por quê? Sansão encontrou com o leão, teve que matar. Sim. Davi encontrou com o leão, teve que matar. O Daniel foi jogado numa cova cheia de leões e não precisou matar. Só precisou orar. Porque vai ter guerras que você vence lutando, mas vai ter batalhas que você só vence orando. Você tá lutando à toa, vai pra oração. Que isso aí não vai resolver na caneta, mas no joelho, quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus. O que eu vou falar que agora eu nunca falei. Quando Pedro foi preso em Atos 12, a igreja foi orar. Sim. Enquanto a igreja tá orando, sabe o que Pedro tá fazendo? Pedro tá dormindo.
O texto diz que ele está algemado, mas está dormindo. O texto diz que tem algema do lado, algema do outro, mas ele continua dormindo. Porque as algemas roubou o seu movimento, mas não tirou o seu sono. Uau. Tá preso, mas está descansando. Está descansando. E dá para ir mais fundo em cima dessa palavra aí. O Pedro saiu da cadeia sem fazer nada. Porque talvez em certas batalhas que você esteja enfrentando, o seu papel é só descansar. Porque quem ora confia e quem confia descansa. A te pergunta é, por que o Pedro dormiu? Por que o Pedro dormiu? Por 2 motivos. Primeiro que lá no barco de Marcos 4, o barco está quase virando de cabeça para baixo, vendaval para lá para cá, ventania de lá para cá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Aí ele aprendeu com o mestre. Se ele dorme no meio das aflições, nem eu que vou ficar acordado. E segundo, a Bíblia diz que Deus dá a bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Agora, engraçado, o Pedro está dormindo. Era para ele estar aflito, né? Era para ele estar preocupado. Agoniado, apavorado. E detalhe, Pilatos falou assim, ó, depois da Páscoa a gente apresenta ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, porque o povo falou assim, ó, solta Barrabás. E prende Jesus. E crucifica Jesus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus nunca vai falar segundo a sua fala. Mas você pode falar segundo a fala de Deus. Porque se Deus falar segundo a sua fala, você tem que sustentar o que ele vai falar. Agora, se você falar segundo a fala de Deus, ele sustenta o que você fala. Ele sustenta. Elias é uma prova disso. My God! Ele fala assim, ó, eu estou diante da face do Senhor. Então, segundo a minha palavra, não chove. Porque ele estava diante de Deus. E tem gente que está diante dos homens e quer comprometer Deus em cima disso. E não choveu. O anjo apareceu de madrugada lá, mano. O Pedro estava dormindo. A igreja está orando. E o Pedro sabia que Deus é capaz de permitir alguém preso para nos levar ao lugar da oração? Porque a igreja só foi para o lugar da oração quando viu que o Pedro estava preso. Porque enquanto tem uns presos, tem outros orando. My God. A igreja não tinha acesso ao Pedro, mas tinha acesso a Deus. Quando a oração subiu, o anjo desceu. E sabe o que é o mais lindo? É que o anjo tocou do lado. Eu preciso falar isso. O anjo tocou do lado dele. Por que o anjo tocou do lado? Porque Deus sabe qual é o lado que se desperta. Deus sabe que se ele tocar em certas áreas da sua vida, meu filho, você volta a chorar de novo. Hein? Se ele tocar em certas áreas, você volta. Eu vou voltar a buscar. A pergunta é, você vai esperar ele tocar ou vai despertar? Quando o anjo tocou, foi do lado aqui, não foi? Sim. Ele arga do lado. Sabe por que foi do lado? Porque quando Deus formou a Eva... Foi da costela, do lado. Deus mexeu do lado. Yes. Engraçado. Só que quando Jesus foi pra cruz... O soldado enfiou a lança onde? Do lado. E saiu sangue e água. Por quê? Porque toda mulher quando tá grávida, que a bolsa do líquido amniótico se rompe, o sangue se mistura com a água, então sai sangue e água. Sim. Lá no Éden, quando Deus mexeu do lado, saiu a Eva. Mas lá no Gólgota, quando o soldado tirou a lança, era a bolsa rompendo. Tava nascendo a igreja. Mexeu do lado. Porque Deus sabe qual é o lado que te desperta. E quando o anjo tocou do lado do Pedro, falou para ele assim, levanta. Quando o Pedro levantou, as algemas caiu. Sabe por que muitas algemas não caem? Porque a gente não quer se levantar. Tem gente esperando as algemas cair para se levantar. E Deus está dizendo agora, se levanta primeiro. Se levanta primeiro. Porque quando você se levantar, aquilo que te prende cairá. E eu te pergunto, as algemas eram de plástico ou era de ferro? Ferro. Ele não estava preso? Sim. Tinha um monte de guarda lá. A pergunta é, se as algemas eram de ferro, os guardas não ouviram? Cara, que profundidade. Ué, se as algemas caiu, como é? Exato. Automático. Barulho. O Pedro saiu porque Deus sabe trabalhar no barulho, mas ele também sabe trabalhar Silêncio. no silêncio. E o fato de não estar acontecendo barulho na sua vida não significa que Deus não esteja trabalhando. Vai ter hora que vai ter barulho, festa, comemoração, mas vai ter momentos na sua vida que você não vai estar ouvindo barulho de nada, que você não vai estar vendo gritaria, mas na cortina dos bastidores tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.
Na cortina dos bastidores estará sendo feita uma grande obra. Diga bem, igreja. Jackson, esse ponto que quando a gente fala assim sobre Pedro, o que é interessante é que existe uma sequência ali, né? Porque primeiro as algemas caem e a porta abre, né? Então, ou seja, primeiro aquilo que estava preso, caiu as algemas e depois a porta abriu. Não é a porta que abre primeiro e as algemas as algemas caem na sequência. Isso a gente pode dizer que toda vez que Deus for fazer uma obra, vai ser sempre assim, de dentro para fora, seguindo um cronograma, seguindo um roteiro certo, sempre libertando você primeiro daquilo que te prende, para depois te conectar a uma nova porta que vai te fazer sair desse ambiente. Meu Deus. Primeiro, por que Deus tem que fazer as algemas cair para depois abrir a porta? Porque quando você está com a algema no braço, no pé, a sua mente também está trancada. Você sempre vai olhar para as algemas. Então Deus nunca vai abrir uma porta sem antes abrir a sua mente. Primeiro ele abre a sua mente, depois ele vai abrir a porta. E aí, engraçado é que eu não posso falar de libertação de portas sem antes falar de libertação de algemas. Ele não estava do lado de dois caras, mas estava dormindo. E às vezes você vai ter que dormir com certas coisas. Só que tem um detalhe. Os caras que estavam algemados com ele estavam no mesmo propósito? Não. Uau. Era o guarda prendendo e o Pedro querendo ser livre. E às vezes você pode estar dormindo do lado de alguém que não está no mesmo... Que está na mesma cama, mas não está no mesmo propósito. E aí onde mora o perigo? Meu, você está algemado, uai. Quando você dorme com alguém que não está no mesmo propósito, isso significa que você está algemado. Quando o anjo tocou nele, que ele levantou, sabe o que o anjo falou para ele? Me segue. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, eu estou te separando daqueles que te prendem. Eu não estou te excluindo, eu estou te separando. Às vezes algumas pessoas saem do nosso hall de amizade e a gente acha assim, estou só. Aonde você está enxergando exclusão, Deus está enxergando separação. Tem pessoas que, se Deus quisesse manter do seu lado, ele tinha dado um jeito. Ele é o mestre em repor. Para cada pessoa que ele tira, ele tem alguém preparado para trazer e colocar no lugar. Mas aqui tem um outro detalhe. Quando o anjo mandou Pedro levantar e o anjo mandou ele seguir, sabe o que o anjo falou para Pedro? Calça a sandália. Pera aí, André. Deus, o anjo mandou Pedro calçar a sandália? Por que o anjo mandou Pedro calçar a sandália? Porque em Moisés, o que Deus falou com ele? Quando ele chegou no horário, a sandália dos seus pés. Tira. Então na lei você tira. Mas na graça você... My God! Por que Deus, o anjo mandou Pedro tirar a sandália? Quem colocou as algemas? O anjo ou os homens? Os homens. Quem colocou Pedro na prisão? O anjo ou os homens? Os homens. Então tudo que os homens colocou, o anjo mandou tirar. Mas quem tirou a sandália? Os homens. Quem tirou a capa? Os homens. E quem mandou colocar no lugar? Foi Deus. Então Deus está dizendo, tudo que está fora de ordem, eu estou te chamando para colocar as coisas nos devidos lugares. Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus só está te chamando porque Ele quer colocar as coisas que estavam... vocês não estão... Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus ele está te chamando para colocar as coisas em ordem. As suas emoções, seu temperamento, as suas amizades, seus relacionamentos, precisa colocar em ordem. E o mais profundo, sabe o que é? Anjo não voa? Sim. Anjo voa ou não voa? Sim. Anjo voa, cara. Sim. Tanto que o anjo veio de cima. E aqui é o profundo. É que quando o anjo saiu da cadeia, o anjo falou para Pedro, me segue. Mas Pedro não voa, não é? O Pedro anda. Agora o anjo teve que descer o nível. Porque Deus só opera na onde você opera. Já que você não pode voar, então eu vou andar com você. Só que tem um detalhe. O anjo mandou Pedro seguir ele. Porque a liberdade era do Pedro, mas a direção... era de Deus. A liberdade é sua, mas a direção é dele. Então não estrague a sua liberdade com as suas próprias decisões. Porque decisões definem destinos. Decisões definem destino. E Pedro segue, né? Ele só segue. Ele... Quando chegou num certo lugar, sabe o que o anjo fez? Ele não fala nada, né? Ele só segue. Você não vê o texto, não fala que ele, né, conversou. Já etc. Que nós estamos nesse texto, então lá vai. O anjo segue. Nem ia falar sobre isso. O anjo segue. My God. E o Pedro segue, né? Ou melhor, o Pedro segue. Sim. Porque quem segue não está na frente. Quem segue está atrás. Quem segue está atrás. E quem está na frente tem que dar direção
Pra quem tá atrás. Então, às vezes, você tá querendo assumir a frente, mas precisa saber se você tem direção pra quem tá vindo atrás de você. Porque às vezes você tá querendo ocupar um lugar de liderança, mas precisa saber se você tem direção pros seus liderados. Porque liderança não tem a ver com a posição, liderança tem a ver com destino. Entende? Liderança tem a ver com destino. Líder não é aquele que cria cópias. Líder é aquele que inspira pessoas. Líder inspira pessoas. E não cria cópias. Quando o anjo seguiu ele, que chegou na rua, sabe o que aconteceu? O anjo subiu. Pedro não é anjo, hein? Pedro não sobe. Não tem como subir. Mas ele vai ter que continuar o trajeto. E aí é o mistério. O fato do anjo subir não significa que o anjo está só. Não significa que o Pedro está só. Porque o anjo está do lado de fora, mas o espírito está do lado de dentro. O anjo subiu e o Pedro continua orando. E sabe onde é que o Pedro vai parar? Lá na casa dos irmãos que estavam orando aí desde o começo. Porque toda bênção tem endereço. Toda bênção tem endereço. O Pedro voltou para a casa da onde eles estavam orando. E mais profundo, quando Pedro bateu na porta. Isso é profundo. Nas prisões que Pedro saiu, ele não precisou sair. Ele não precisou bater na porta. Você falou aí, a porta abriu sozinha, ele saiu. Sim. Ele não precisou bater. Sim. Para sair, ele não precisou bater. Mas para entrar... Porque se toda porta que você chegar estiver aberta, você vai esquecer o hábito de... bater. E bater tem a ver com acesso. Então, por isso que quando Jesus esteve na cruz, que eles pegou o martelo e começou a bater os pregos... Yes. E na medida que os pregos estavam entrando na pele dele, era Deus abrindo um caminho pelo véu da sua carne para que nós pudéssemos acessar um novo lugar. Cada batida é um acesso. Sabe o que é engraçado? Que uma moça chamada Rode, outras traduções diz Rude, ouviu a voz, mas não abriu a porta. Sim. Sabe por quê, André? Porque tem gente que está ouvindo, mas não abre. Porque estão do outro lado. Tá ouvindo e não abre. Estão do outro lado. Aí o texto diz que ela, humilde, ela não abriu, mas foi correndo e falar com a mulher que tinha a chave. A dona da casa. Pedro tá aí fora. Como é que você sabe? É o anjo deles, eles estavam achando que era o anjo de Pedro. Então parece que o anjo tem semelhança com quem ele tá perto. Você já viu o anjo feio? Então lá não é feio, não é. É o anjo dele, né? Não foi lá quando chegou lá, porque, André, se você não tem a chave para abrir para os outros, conecte alguém que tem a chave para você fazer os outros acessar. Mas o problema é que eu tenho acesso a quem tem a chave. Mas não quero falar que você está batendo na porta porque eu não quero que você entre. Meu Deus. Porque eu quero ocupar aquele espaço só para mim e não quero avisar as pessoas que têm a chave e falar, ó, o André tá na porta, tá querendo entrar. Porque tem gente que tem medo da sua entrada. Porque sabe que se você entrar, quem vai ter a palavra é você. Porque quando o Pedro entrou, quem falou foi ele. Tem gente que não quer que você entre, porque eles querem governar aquele espaço. E eu acho lindo a águia. É que você já percebeu que a águia, ela não faz ninho embaixo? Ela só faz ninho em cima. Sim. E pombo, ele não faz ninho lá em cima, nas rochas. Ele faz no chão, embaixo. Então, não confunda os ninhos. Uhum. Porque quando você faz ninho embaixo, a sua intenção nunca é para cima, é sempre para baixo. Só que quando você faz ninho em cima, a sua intenção nunca é para baixo, é sempre para cima. Porque quem você vai gerar nas alturas nunca terá mentalidade de baixo. Quem nasce na altura... não tem mentalidade de baixo. Se você pegar uma águia e colocar ela com a galinha, colocar ela com os pintinhos, crescer juntos, no final ela não vai querer voar. Porque o que a galinha não sabe é... o que não deixa a galinha voar não é asa, não é. Porque a asa ela tem, é a... mente. Tem gente que não voa não é por causa do potencial, é por causa... É por causa da mente. A mentalidade. Sim. O cara recebeu nos 5 talentos, não foi? Sim. O outro não recebeu 2 talentos? Sim. E o outro recebeu 1. A Bíblia não fala o nome deles não é, mas fala que todos receberam talentos. Moral da história. Você não tem que ter nome para ser talentoso, não. Você só precisa ser talentoso.
Mas basta. O que tinha 5 talentos, trabalhou para ter mais 5. Porque as pessoas querem ter mais, mas não querem quer trabalhar menos. Para aumentar o nível, precisa aumentar o trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais o nível aumenta. Para ele ter 5, mais 5 talentos, ele teve que trabalhar com 5 que tinha. Você precisa trabalhar com o potencial que você tem. O que tinha 2 talentos, trabalhou para mais 2. Você já percebeu que o que tinha 5 e o que tinha 2 trabalhou e os dois tiveram o mesmo percentual? Tiveram 100% de ganho. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. A porcentagem é o mesmo, só as dimensões que não é. Um tem 5, outro tem 2. Mas os dois conseguiram alcançar 100% da totalidade. Mas o que tinha um tinha medo. Ele falou, vou perder esse talento. Ficou com medo. O que ele foi lá? E enterrou o talento. Moral da história. Quando você enterra o talento, você expõe o medo. Mas quando você enterra o medo, você expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar quem você é. Se você é medroso ou se você é um talentoso. Se você está escondendo o seu talento, é bem provável que você seja um medroso. E o incrível de tudo isso aqui que é que esses 3 homens não tinham o mesmo nome, não moravam na mesma casa, não tinham os mesmos números de talentos, mas tinha algo em comum. Todos tiveram a mesma oportunidade. Minha vida acabou. Eu era casado, eu tinha isso, eu tinha aquilo, acabou minha vida. Engraçado, o outro cara que estava no mesmo lugar que você, rompeu e subiu. Vocês tinham os mesmos talentos. Vocês tiveram a mesma oportunidade. O detalhe foi o que você fez com a sua oportunidade. Porque quando você destrói uma oportunidade, você destrói você mesmo. Porque uma oportunidade não vem todo dia, mas você precisa estar pronto para que quando ela chegar, você aproveite o melhor possível. Cara, essa foi uma pancada, hein? Quem destrói a oportunidade, destrói a si mesmo. Assim mesmo. E oportunidades não precisam ser grandes. Mas o seu empenho diante da oportunidade precisa ser o maior possível. Quando a mulher do fluxo viu Jesus passando, ela não enxergou Jesus. Ela enxergou uma oportunidade. Quando todo mundo ouviu a voz de Golias, correu de medo. Davi, não, vou encarar. É uma oportunidade. As pessoas estão enxergando um lugar de dinheiro, mas você precisa enxergar isso como uma oportunidade. Vamos mais fundo. Quando os espíritos malignos da parte de Deus atormentavam Saul, quem que eles chamavam? Davi ia lá tocar harpa, né? Sim. A questão não é saber se você é bom para tocar. A questão é saber se você toca na unção. Uhum. O Davi tinha habilidade para tocar, mas tinha autoridade da unção. Sim. Porque o que sustenta a unção é o seu caráter. Uhum. Aí Davi ia lá, tocava harpa, o espírito maligno saía, Davi voltava para casa. O espírito maligno voltava de novo, tinha que chamar Davi. Davi voltava para lá, tocava harpa, o espírito maligno saía, aí Davi voltava para casa. Não tem a ver com os espíritos malignos que vêm e vai, mas tem a ver com o acesso que Davi tá tendo, entrar e sair. Entrar e sair. Acesso. Por que, André? My God! O próximo rei era quem? Ele. Davi. Só que Deus não coloca Davi direto no trono, mas permite Davi ter acesso. Por que muitas pessoas não estão tendo acesso? Porque o excesso rouba os acessos. O excesso rouba os acessos. Não permita que os seus acessos roubem os seus excessos roubem os seus acessos. Não permita que os seus excessos roubem os seus acessos. Às vezes você está falando demais e os seus excessos podem roubar os seus acessos. Para eu ter acesso, eu preciso perder os excessos. Por isso, construa sempre em silêncio. Em silêncio, mano. Não precisa falar nada. Porque na hora que a obra estiver pronta, as pessoas que não viram você construindo vai ter que aplaudir aquele que foi construído. Eu não preciso fazer barulho naquilo que eu estou construindo, mas eu só preciso construir em silêncio. Porque às vezes as pessoas, você pode contar o que você está construindo, as pessoas não vão destruir. Só que ao invés delas apoiarem, elas podem... Vão. E uma palavra, elas não vão destruir a sua obra, mas pode destruir as suas emoções. Elas podem tentar derrubar as suas emoções por palavras. Aí aquilo que você estava construindo, você deixa de construir. Olha que coisa linda. As muralhas de Jericó não caíram? Sim. Na verdade, elas não caíram, elas ruíram. Qual a diferença de cair para ruir? Sim. Cair é quando tomba. Ruir é quando desce. Sim.
E aqui está o mistério. A casa de Raabe estava em cima do muro. Quando as muralhas ruíram, que as muralhas desceu, a casa desceu junto. Dava para colocar um tema, quando a casa cai. Engraçado que é quando os espias entrou na casa de Raabe, a casa desceu, houve salvação. Todos que estavam dentro daquela casa foram salvos. Por quê? Porque quando você preserva quem Deus envia, Deus preserva você. Eles não mataram os espias. Aí dá para ir mais fundo. A oportunidade das muralhas caírem não foi com barulho. Que a gente acha que o que fez as muralhas ruírem foi o barulho. E não foi. Foi a obediência. Porque se as muralhas fossem ruídas ou caídas por causa do nosso barulho, por que as muralhas da nossa hipocrisia não caem? A gente faz barulho todo dia nos cultos e as muralhas continuam lá. Mas eu preciso ter habilidade para fazer muralhas descer, mas eu preciso ter humildade para fazer muros subir. Meu Deus. Porque vai ter dias que Deus vai te chamar como Josué para fazer muros descer. Sim. Mas vai ter dias que Deus vai te levantar como Neemias para fazer muros subir. Vocês estão pegando? Vocês não estão aqui, não. Muralhas quando caem, muralhas quando descem, as muralhas quando vão ruir, tem a ver com acesso com que você vai entrar para conquistar a terra. Mas muro quando sobe tem a ver com proteção, para ninguém entrar. As muralhas caiu, foi para Israel entrar. Os muros de Jerusalém subiu, foi para o inimigo não acessar. Todos nós precisamos proteger a nossa mentalidade com muros espirituais. Capacete. Deus não fez um homem? Sim. Fez ou não fez um homem? Sim. Fez ou não fez um homem? Fez. E tudo que Deus faz é perfeito ou não é? Sim, é. Quando Deus formou o homem, ele colocou algo dentro do homem chamado sêmen. Sêmen. Que se você pegar a palavra sêmen, a semântica da palavra sêmen é semente. Semente. Sêmen, semente. Só que quando Deus formou a mulher, Deus não deu semente para ela. Deus deu útero. O útero é um pote. É o vasinho onde recebe a semente. Sêmen e humus, terra. O útero. Por isso que semente com semente não gera. A mulher não tem a semente, a mulher tem a terra. Terra com terra não gera. Só gera semente na terra. Nossa, isso aí. Uou. Quando você compra uma casa, a primeira coisa que você tem é a escritura. Sim. Não é? Sim. Só que você percebeu que a chave e a fechadura são diferentes? Sim, exatamente. Mas se encaixa. É, não é? Uma é grande, outra é pequena. É isso aí. Só que você só pode abrir a porta depois que você tem a escritura. E quando você compra a casa, que você tem a escritura, ela tá no nome de quem? De quem comprou. De quem comprou. Então, quando você casa, a primeira coisa que você vai ter acesso é que a sua esposa vai ter o seu nome. Sim. Você só vai ter acesso à intimidade dela depois que tiver registrado o nome. Tem gente arrombando a porta antes da hora. Tem gente acessando a porta antes da hora. E quando você entra numa casa que você não tem a escritura, você é chamado de ladrão. Ladrão, yes. E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Relacionamento é caro, mano. Relacionamento é caro. Deixa eu falar uma coisa sobre relacionamento. As pessoas têm pressa pra casar. Sim. Porque elas acham que por causa das outras amigas que casaram, os amigos que casaram, eles têm que casar. Mas eu prefiro esperar e acertar do que apressar e errar. É melhor esperar e levar pra casa a pessoa certa do que apressar e levar pra casa uma creche. Uma creche. É porque quando Deus entregou pra Adão, não entregou uma menina, entregou uma mulher. Entregou uma mulher formada. E hoje você tá querendo levar a menina pra casa. Tá querendo levar uma criança pra casa. E qual é o problema? Que quando você leva uma criança, você vai ter problemas. Porque no Éden, Deus não colocou um casal de criança, colocou um homem e uma mulher. Porque quando você coloca menino no jardim, menino quebra galho. Deus não te chamou pra quebrar galho. Ele te chamou pra você ser um galho frutífero. Quando você escolhe errado, você leva uma creche pra casa. É isso aí. E aí, sabe qual é o detalhe? Qual é a escada do relacionamento até o casamento? A escada do relacionamento. Mesa, altar e cama. Mesa, altar e cama. Mesa, altar e cama. A mesa é o planejamento. Certo. Você vai planejar para casar, então você tem que ir para a mesa. Certo. O altar é o lugar da consagração, onde você vai consagrar as alianças e o seu matrimônio. E a cama é o lugar da consumação, é a etapa final.
Qual o problema hoje? Que ao invés do pessoal começar na mesa para terminar na cama, eles estão começando na cama para querer terminar na mesa. E aí, quando você termina na mesa, aí tem que falar, vamos fazer os cálculos. Quanto que a gente vai gastar de fralda, né? Fralda. Quanto que vamos ter que gastar de aluguel? Porque nós não tinha plano para casar agora, né? Nós não planejamos, não teve mesa para planejamento. Agora vamos pagar as consequências. Meu Deus. Cara. Estão com pressa para querer casar. Que eles acham que o segredo é só colocar uma aliança no dedo e não é. As pessoas falam assim, não, porque eu casei por um propósito. Porque, como é que é? Eles falam, Deus não une pessoas. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Ok, irmão, eu acho lindo. Mas além do propósito, você precisa também amar essa pessoa. Porque tem gente que casou só por propósito e não casou por amor. Estão alinhados no propósito, mas não se amam. Estão ligados no propósito, mas não se amam. Sim. E a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Teve propósito, mas também teve amor. Porque se não tiver amor, nada adianta. Porque a fé, a esperança, o amor, o que deles permanece? O amor. O amor. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Você chega no velório e fala assim, parece que a morte venceu, né? Mas a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Mas como o amor é mais forte que a morte, sendo que ele está morto? Pois é, a morte venceu Adão. A morte venceu Eliseu. A morte venceu Abraão, venceu Isaac, venceu Jacó. A morte venceu Josué. A morte venceu Moisés. Mas quando encontrou com Jesus, o amor venceu a morte. Então, André, perdão não tem a ver com obrigação. Perdão tem a ver por amor. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. O perdão é uma chave e a culpa é uma prisão. Enquanto você não libera pessoas por causa do seu perdão, você vai estar aprisionado a elas por causa da culpa. E a culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. A culpa não te traz a cura, mas o perdão, ele te traz paz. Fica com a razão que eu fico com a paz. E é melhor estar em paz do que com razão. É o ditado do casamento. Eu prefiro estar em paz do que ter razão. Escolhe. Toda discussão te fere, mano. Toda discussão te fere. Conflito. Porque a discussão, no final das contas, você sempre vai querer estar certo. E acaba que no final de você lutar para estar certo, no final você acaba estando errado. Porque quando você luta para levantar o troféu da razão, você pode perder o campeonato. Porque quando você luta para ter a razão, você já percebeu que só um ganha. Quando você luta para ter razão, os dois não ganham. Não há empate. Só um ganha. Só que às vezes tem vitórias que são pior do que certas derrotas. E tem derrotas que é melhor do que certas vitórias. Jacó, por exemplo. Entrou no Val de Jaboque e um varão apareceu e bateu nele. Deu na juntura da coxa. Jacó perdeu, e que saiu mancando. Hein? Tanto que teve que agarrar o varão. Hein? Mas aquela derrota para Jacó foi melhor do que qualquer vitória. Porque se ele vence, embora ele não ia vencer, mas se ele vence, ele ia sair derrotado, porque ele ia sair como Jacó. Mas foi necessário ele perder como Jacó para sair vitorioso como Israel. Deus é capaz de fazer você perder hoje para fazer você ganhar amanhã. Porque com Deus nem toda derrota é derrota. Às vezes menos com Deus é mais. Porque na multiplicação dos pães, antes dele multiplicar, ele dividiu. Porque primeiro ele te divide, depois ele te multiplica. Porque ele quebrou os pães e depois multiplicou. Porque a mesma mão que te quebra é a mesma mão que te multiplica. Ah, mas eu não gosto de estar quebrado, mas é melhor quebrado na mão de Jesus do que inteiro fora dele. O extraordinário é que você está quebrado dentro de um processo para Deus te colocar inteiro dentro de um propósito. A ideia é você ser colocado inteiro dentro do propósito. Mas para estar inteiro dentro de um propósito, você precisa ser quebrado dentro de um processo. O processo é a incubadora de Deus. O processo é onde Deus te ensina a chorar.
O processo é uma contração do ventre chamado propósito. Porque antes de gerar a promessa tem as contrações. Então o processo é as contrações, sinal que aquilo que chama promessa está sendo gerado, está prestes a nascer. As contrações não vêm no 3º mês, mas vêm no 9º, prestes a nascer. Então não tem como gerar promessa sem passar pelos processos das dores. Se está doendo é sinal que está nascendo. Se tá doendo é porque é sinal que aquilo que você está gerando está vivo. Porque quando você aborta, você só sente uma dor e não sente nunca mais. Mas quando você está gerando, está vivo, você sente dores A dor revela o nascimento. É isso aí. Quando eu era novo, os meus amigos chegavam para mim e falavam assim, eu tô com uma dor no joelho, Jackson. Aí eles foram nos médicos, vários amigos, e os médicos falaram assim, não, porque seu filho está desenvolvendo, então ele está crescendo, ele está esticando, então vai ser necessário, é normal essas dores. E eu falava com a minha mãe, ué mãe, eu não sinto essa dor no joelho. Aí ela virou e falou, sabe por quê? Porque o seu crescimento é diferente. As dores dele é de fora para dentro, as suas é de dentro para fora. André, quando o povo hebreu chegou no Mar Vermelho, Deus falou o quê? Diga ao povo que marche. Você já viu alguém marchar para trás? Não. Aí é Moonwalker. Aí é Michael Jackson. Só tem como marchar pra frente. Mas o povo hebreu não era escravo? Sim. Ué, escravo marcha? Não. É que eles te enxergam como escravo, mas Deus te enxerga como soldado. Então não viva como eles estão te enxergando, mas viva como Deus te enxerga. Porque se você fosse escravo, ele não ia te mandar marchar. Você não é mais escravo. Você agora é um soldado. E Deus só pode formar um exército depois que ele liberta os soldados. Deus só pode formar um exército depois que ele liberta os soldados. Porque quando ele levanta um soldado, ele pode formar exércitos. My God, quando ele levanta... Se o soldado é levantado, ele acabou. Porque sem soldado não tem exército. E posso ir mais fundo? Vai. Os demônios não brigam entre eles. Os demônios não brigam entre eles. São exércitos, mas não existe guerra entre os demônios. Quando uma pessoa está desviando dos caminhos, o demônio do vício joga ele pro demônio da jogatina. O demônio da jogatina é um demônio alinhado ao outro, porque os demônios trabalham em unidade. Eles não ficam degladiando um contra o outro, não. Quem fica guerreando um contra o outro é os crentes. Que não tem a maturidade. Um querendo bater no outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo saber mais do que o outro, um querendo guerrear com o outro. O reino das trevas é organizado, eles não brigam entre si. Eles não degradam entre si. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Porque os das trevas não tem que fazer, mas fazem. E os da luz sabem o que tem que fazer, mas não faz. Gente, os animais entraram dentro da arca. E não tem nenhum relato bíblico falando que um animal matou o outro. Eles estão dentro da arca. Ali já existia a cadeia alimentar, hein? Um leão com outro leão, um leão com a gazela, nunca. Um leão com um cervo, nunca. Agora estão dentro do mesmo ambiente e ninguém arranha ninguém. Eles não tinham o Espírito Santo, mas estavam tudo em unidade. E já hoje, em algumas igrejas, um querendo matar o outro. Então a arca não representa a igreja. A arca representa Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, a primeira coisa que ele vai mudar em nós é a nossa natureza. Aqui não é matando que eu vou ter vida, mas é morrendo. Meu Deus. Porque quando eu morro para mim, eu começo a viver para ele. E você só pode gerar vida depois que você morre. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive. Toda pessoa morta gera morte, mas toda pessoa viva gera vida. É isso aí. Esse é o Jackson Marques aqui no... Ô Jackson, eu queria que você, já aproveitando que nós estamos nessa fase de um novo ano que chegou, queria que você liberasse uma palavra sobre o ano de 2025, sobre a vida das pessoas que nos assistem, cara. Isso é importante. Geralmente as pessoas celebram muito um novo ano, né? As pessoas celebram muito o novo ano.
E eu sempre vou dizer que o segredo não é alcançar um novo ano, mas é alcançar um novo eu. Então não entregue para um novo ano um velho eu, mas entregue um novo eu para o novo ano. É uma nova estação, é um novo período, é um novo ciclo. E eu quero declarar sobre a sua vida, que se a sua vida estiver debaixo das mãos do Senhor, você vai ter guerra esse ano, você vai ter pelejas, você vai ter batalhas, mas creia, Deus também é poderoso para te entregar poderosas vitórias. Esse pode ser o ano ou o marco da sua vida. Você sabe que Jesus vai multiplicar os pães, né? Sim. Quantos pães eram? 5 pães. E quantos peixes eram? 2. Então bacana. Quantos peixes? 2. Era 2 peixes. E quantos pães? 5. 5. 2 mais 5? 7. 7 é o número de Deus. Então era 2 peixes e 5 pães? Yes. Aí ele foi e multiplicou, não foi? Yes. Porque tinha 2 peixes e 5 pães. 2 e 5. Nós estamos em que ano? 2025. Profético. Pode ser um ano da maior provisão de Deus na nossa vida. Deus é o Deus da provisão. Ele pode prover. Ele é o Deus provedor. E quem tem o provedor não precisa ficar preocupado com a provisão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém me disse, mas e se na velhice você passar fome? Se na velhice eu passar fome, então não foi para Jesus que eu trabalhei. Porque Jesus paga em dia. E não atrasa o salário. E não atrasa o salário. E além de te dar salário, ainda tem um galardão preparado. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Paulo falou assim, ó, eu tenho um espinho na carne, não foi? Sim. Ele que falou, foi me dado um espinho na carne. Paulo falou isso, para que eu não se vangloriasse das revelações de Cristo. Deus nunca vai dar revelação para quem não aceita espinho. O espinho e a revelação caminham juntos. Só que o espinho é para fazer você andar com os pés no chão e a revelação é para você andar com o coração nos céus. Aí, encerro. Lá no Éden, quando Adão e a Eva pecou, Deus matou um animal, tirou a pele do animal, fez vestes, porque o primeiro estilista da história foi Deus, e cobriu a nudez do homem, e depois colocou eles para fora do jardim, porque a exposição não é com Deus. Cobriu a nudez e depois expõe, porque se expor nu não é amigo. Deus cobriu a nudez e depois colocou para fora. O Adão, que era o regente do jardim, o Adão, que tinha autoridade no jardim, quando ele foi colocado para fora, sabe o que aconteceu? O Adão foi colocado para fora e deixou a chave do lado de dentro. Ele não tinha acesso mais. Porque no caminho fala de acesso, caminho fala de entrada. No caminho para a árvore da vida que estava dentro do jardim, não tinha como o Adão acessar, porque a porta estava fechada e a chave estava do lado de dentro. Então Deus vai ter que levantar alguém do lado de dentro para abrir a porta para nós que estávamos do lado de fora. Quando Adão saiu, deixou a chave do lado de dentro. Não tinha como ele entrar. Deus levanta Jesus do lado de dentro para abrir a porta para nós que estamos lá de fora. E aí a Bíblia diz lá em Isaías 22:22, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ele fechou a porta da lei e abriu a porta da graça. E pela graça sois salvos, porque não vem de vós, mas é dom de Deus. Esse foi o Jackson Marcos aqui no YoungCast. Já quero que aproveita, deixa aí as suas considerações, deixa seu Instagram. Minha gratidão de estar aqui. Meu livro Sementes para a Vida está no Mercado Livre. Se você quiser fazer o contato para agendas, pregação, estudos, palestras, você que é empresário, quero reunir seu grupo, a sua empresa, vou aí palestrar para vocês, você que tem jovens, igrejas, eu quero que você venha falar para os nossos jovens, na palestra para casais, enfim. Eu vou deixar o número aqui, que é o DDD é 83, o número é 986318100 ou 31 DDD 992472389. Ou então qualquer Jackson Marcos, Instagram, Facebook, Orkut. Quero estar com vocês. Deus abençoe vocês. Novo livro esse ano, hein? Tá chegando. Tá chegando o novo livro e a gente Meu Deus. Vambora, vamos de projeto, tá na hora. YoungCast vai estar lá em BH, então conto com a sua assistência, porque em BH eu sei que nós temos que fazer um ao vivo. Aqui, pô, em Alphaville. O meu maior público é em São Paulo. Aqui, você viu, hein? Mostrei pra você aqui. São Paulo, Rio, Salvador. Salvador. Quero ir Rio vou muito, mas quero fazer um evento no Rio, quero fazer um evento em São Paulo, quero fazer um evento em São Paulo. Vamos fazer. Um teatro. Se você quiser se juntar a nós para isso aí, tamo junto. Quero fazer um evento aqui específico,
Porque às vezes aqui no podcast, por exemplo, a gente marcou ontem, não foi? Ontem, não sei. A gente tá aqui, isso, vamos gravar. Isso, mas quando se fala de um evento, a gente programa mais. Traz uma plateia. Isso, aí é diferente a parada. Eu acho que dá pra fazer um barulho bacana. A gente tá com um espaço legal aqui em Alphaville, inclusive, que tem como chamar ele? Meu filho, ele tá por aqui, tem como chamar ele? Tem. Produção, traz o filho do... Que ele já tá ali ansioso pelo jeito. Ele já tá chorando, tô ouvindo o show dele aqui. Tá doido querendo ver. Produção, traz o filho do Jackson aqui, pros nossos seguidores conhecerem aí o filho do Jackson. Cadê ele? Ô, Jojo, vem cá, Jojo. Vem cá, neném. Ah, meu amor. Gente, mas é o Jackson todo. É o Jackson todinho, ó. Aí, vai no colo do papai. Já manda um corte sobre paternidade com esse príncipe no colo. Amo, gente, vocês não têm noção. Vou começar a chorar aqui. Ai, meu Deus, que saudade. Como é que o papai prega? Agora. Agora. Fala amém. Agora, fala amém. Amém. Ô, Joaquim, como é que Moisés chorou dentro do cestinho? Que coisa linda. Gente, esse é meu filho de hoje. O filho muda o homem, né? Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. A minha vida antes desse guri foi uma e depois desse guri foi outra. Assim, nossa, ele é um divisor de água, é uma chave. Tem vezes que eu chego cansado, meu Deus, o ânimo vai lá em cima. Né, papaizinho? Cara, essa imagem é muito bonita, né? É aquilo que eu falei, o filho ele tem o poder de mudar. Agora! Já tá no pique. Fala glória a Deus! Fala glória! E sabe o que é engraçado? Minha esposa tá ali. Assim, as pessoas falam assim, poxa, você tem que levar mais a sua família pra pregar e tal. Eu sei que tem igrejas que não tem condições de levar. Tava falando isso aqui agora. Mas quando você traz, por exemplo, eu tô passando essa semana em São Paulo pregando. Sim. Então, duas coisas acontecem. Primeira, eu estou blindado porque a minha família tá comigo. Sim. A maior proteção é a sua casa. Segundo, eu estou despreocupado porque eu tô pregando e o meu filho e a minha esposa estão no meu campo de visão. Eu estou enxergando eles. Eu estou vendo eles, então é uma preocupação a menos. Que ele sabe que às vezes eu termino a pregação, a primeira coisa que eu faço. Como é que vocês estão? Comeram alguma coisa? Tá tudo bem? Porque a gente tá longe, a gente quer estar perto, né? Sim. Então, quando proporciona essa oportunidade de trazer eles aí, meu Deus, o empenho da gente é muito maior. Pelo menos o meu né? Fala tchau! Tchau! É o príncipe do... Eita. Cara, essa frase, né? A questão do filho mudar o homem é uma coisa que a gente vê, inclusive, eu tava vendo essa semana, pô. Tava vendo no Facebook, no Instagram, uma página que ela tava falando justamente do Neymar, né? O quanto o Neymar, ele aparentemente mudou bastante depois que teve a filhinha, né? Gente, ela dá um destino pro homem tão extraordinário que a Bíblia diz que a estéril será mãe de filhos. Porque Deus cura as pessoas estéreis para produzir, porque Deus levantou o homem para produção. Uhum. Então, por exemplo, os filhos é um mapeamento da maturidade. Uhum. Porque ele faz você deixar de ser menino da noite pro dia quando você sabe que tem alguém que depende dos seus cuidados. Aí você começa a trabalhar dobrado porque tem alguém que precisa do seu cuidado. Só que o maior presente pro filho não tem a ver com presentes, mas tem a ver com a presença. Porque às vezes você ganha o mundo lá fora e perde a sua casa aqui dentro. Entende? Presente bom é a sua presença. O amante também dá presente. O ficante também dá presente. Agora, a presença é só para a paternidade. Por isso que, quando Jesus veio, ele veio devolver a paternidade que Adão perdeu no Éden. O Adão não perdeu só o jardim, não perdeu só a árvore da vida. Ele também perdeu a paternidade. Então, Jesus veio devolver aquilo que nós perdemos em Adão. Porque quem não tem pai não tem herança. Só tem herança quem tem pai. E aí, o pai não deixa só herança, ele deixa herança e também um legado. A herança é o que você deixa para alguém. O legado é o que você deixa em alguém. As pessoas brigam por causa de herança, matam por causa de herança, mas você nunca vai ver ninguém brigar por causa de legado. Mas o que mais deixa a pessoa rica não é a herança. A herança pode acabar, mas o legado nunca acaba. Nunca acaba. Jesus está curando, pregando, isso é muito importante. Esse corte é lindo, tem que fazer ele. Jesus está pregando, falando sobre divórcio. Sim. Divórcio é assunto de adultos ou é assunto de crianças? Adultos.
Divórcio é um assunto de adulto. Jesus está falando sobre o divórcio. A Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram algumas crianças para ele abençoar. O texto diz que Jesus parou o assunto de adulto, parou o sermão, virou para as crianças, abençoou-as, beijou-as e a colocou no colo. Ele parou o assunto de adulto e deu atenção para as crianças. Beijou, abençoou e colocou no colo. Por que ele colocou no colo? Porque todas as vezes que acontece um divórcio, quem mais precisa de um colo? Meu Deus. Não são os pais. Meu Deus. São os filhos. Então significa que só o colo de Jesus pode curar qualquer filho. Porque a paternidade divina vem para nos curar dos traumas da paternidade humana. Onde os nossos pais falharam é onde a paternidade divina vem para curar. Por isso que Jesus sempre chamava Deus de Deus, Deus de Pai. E outra coisa, quando Abraão vai circuncidar Isaac, que era a aliança que se fazia no corte, no órgão masculino do macho, do homem, Abraão não terceirizou, não mandou tio, não mandou ninguém. Ele mesmo que fez o corte. Engraçado. Por que era no órgão mais íntimo do lado exposto do corpo humano? Porque a intimidade não é para ser exposta. Intimidade não é pra ser exposta. Ué. E aí, o Abraão que cortou o próprio Isaac, sangrou, mas não matou. Porque não existe aliança sem derramamento de sangue. Quando a moça virgem perde a virgindade, há derramamento de sangue, porque é um portal sendo aberto. Quando Jesus foi para a cruz, um derramamento de sangue, porque é um portal, é uma aliança sendo aberta. Moral da história. Por que Abraão circuncidou Isaac? Ele não botou outra pessoa para fazer? Porque só o pai pode tocar na intimidade do filho. Qualquer outra pessoa que toca na intimidade do filho não é paternidade, é abuso. É abuso. Meu Deus. E tem lideranças que é abusivas, mas acha que é paterna. E quando na verdade é extremamente abusiva. É isso aí. E liderança saudável não pode ser abusiva. Tem que ser paternidade, que é saudável. Esse é o homem, a máquina. Jackson, muito obrigado, meu amigo, por mais uma entrevista. Nós prometemos pra vocês que esse ano a gente vai ser mais intenso, vamos fazer mais entrevistas, que o povo gosta. A gente, você é louco, eu sou sempre grato. Isso eu falo pra você que eu mantenho sempre a minha gratidão, porque o Jackson tem sido um caminho de bênçãos pra gente, que é claro, o Jackson, ele hoje tá com 1 milhão e 100 mil seguidores. Isso, né? Eu lembro quando a gente gravou a primeira vez, você lembra quando? Eu sempre fico em dúvida se era 300, se era 400 mil. Eu acho que era por aí. Eram uns 500 mil mais ou menos, né, de seguidores. Era por aí. E assim, o Jackson, ele cresceu bastante, o Youngcast também, ele cresceu bastante, e eu permaneço sempre grato, e é bom ver que o Youngcast se tornou esse espaço onde leva a palavra para milhões de pessoas, cara. Cada dia que passa eu recebo mensagens assim, as pessoas falando, cara, tá crescendo bastante, tá crescendo. E eu ainda não, meio que não caiu minha ficha. Acho que eu trabalho tanto que não tive tempo de cair a ficha. A gente não sabe onde alcança, né? E o bom disso é que a internet deu voz para quem não tinha, né? Sim. Ela conseguiu fazer você acessar lugares que o seu corpo não acessou. A sua voz vai primeiro. Nunca vi ele, mas nossa, assiste os podcasts tudo. Assiste os podcasts. Teve eu recebi uma visita aqui esses dias que viram um corte, pô, aqui no Youngcast, e a moça falou bem assim pra mim, falou, cara, eu fiquei muito impactada, porque a minha cidade, ela é uma cidade pequena, é uma cidade lá no fundo do interior de uma cidade do Ceará chamada Ocara, que eu nunca nem ouvi falar. Olha só. Diz que chegou lá, pô, os cortes, que o pessoal, o pessoal numa cidadezinha chamada Chique, Bahia. Eu conheço. Olha só, cara, assim, muita gente, outras cidades, assim. As pessoas me confundem, acham que eu sou de São Paulo, acham que eu sou do Rio, que eu sou de Contagem. Você tem cara de carioca. Não, eu sou de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, nascido e criado em BH. Nascido e criado em BH. Mas eu moro em Contagem, sou de Contagem hoje. Quer dizer, sou de Contagem desde sempre, desde criancinha, desde 3 anos. Contagem? Contagense. Que é contagia. Isso que eu ia perguntar isso. Quem contagiando. É porque lá tinha uma fazenda de abóboras. Então se contava as abóboras todos os dias, porque havia muito furto. Aí botou um caseiro pra morar. É uma das histórias, tem várias, mas essa é uma dessas. O caseiro tá lá morando, contagem. 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas. Vocês estão aonde? Estão lá na Contagem. 15 pessoas, 30 pessoas. Hoje tem quase assim, 1 milhão de contagenses.
Cara, é muito, muito importante, né? O Jackson, eu falo que ele é um divisor de águas e é isso. A gente grava justamente para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas recebam os conteúdos, recebam os cortes. Nada que a gente faz aqui é programado, né? A gente tem o costume de chegar. Mano, a gente fala assim, nossa, amanhã vamos falar sobre isso. Nada, tudo. Mas agora vamos começar a falar. Vamos começar, por exemplo, eu e o Thiago Nigro tá falando sobre parábolas. Tem que trazer o Nigro aqui. Thiago Nigro, já quero registrar aqui pra você esse convite. Vem aqui no Young... Jackson, você valida o Youngcast? Você recomenda que o Thiago venha aqui? Nós vamos acessar essa ponte pra tu vir aqui. Aí, o homem que conecta tá aqui. E é engraçado, por exemplo, lá nós estamos falando sobre as parábolas. Eu tô acompanhando, pô. Por quê? Por exemplo, nós poderíamos falar só sobre os milagres de Jesus. Boa. Cada dia nós falávamos sobre um milagre. Boa. Dá pra falar muita coisa. Boa. Vocês estão afim? Olha aí, responda aí. Coloca aqui embaixo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Você que ainda não se inscreveu, aproveite, ative as notificações. Mandar hoje um oferecimento do nosso podcast. Um abraço hoje. Vai justamente pra Rei Outlet, né? Pra loja Rei Outlet. Tô bonitão, Jackson? O que você achou da camiseta? Você tá top. Quero Rei Outlet. Um abraço aí, meu filho. Tô te esperando, hein? Rei Store. Tô te esperando. Você cobre o seu tênis já, que já tá pra chegar. Sério? Seu tênis top. Ele vai te chamar. O Adriano da Rei Store. Então, se você quiser adquirir camisas tops como essa daqui, ó, que eu ganhei, que é da Ralph Lauren, você consegue diretamente na Rei Store, que mandaram algumas camisas pra gente. Só você ir lá no Instagram da Rei Store Outlet, aí você consegue fazer o seu pedido lá e pode falar que veio pelo Young. Se falou que veio pelo Young, pelo Jackson, pelo AlphaCash, é um valor bem reduzido. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e correr lá pro Spotify, porque lá estão todas as informações do Youngcast, as entrevistas em áudio, tudo está no Spotify. Você pode correr lá e assistir. Vai no Instagram também, porque você sabe, né? Se você quer encontrar os cortes mais virais do Brasil, é só você correr lá no Instagram do Jackson Marques e no Instagram do Youngcast. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.